Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Hoje no 4º Fórum da Gastronomia Artesanal aqui no Parque de Inovação Tecnológica em São José dos Campos. O meu convidado é Christophe, o francês do queijo. Bom, tô aqui com Christophe, o francês do queijo, do 4º Fórum da Gastronomia Artesanal. Ele que é da APQA, Associação Paulista dos Queijos Artesanais. Christophe, seja bem-vindo para a gente bater esse papo. e me conta um pouco, né? Organizar esse evento, trazer a APQA, todos os envolvidos nesse processo de fazer aqui no Parque Tecnológico, um desafio, né? A 4ª edição. Olha os cabelos, já arranquei todo. Dá trabalho sim, dá trabalho sim. É. E o que essa 4ª edição trouxe para vocês? Então, a gente começamos a primeira edição com alguns objetivos. Esses objetivos não mudaram. O primeiro foi celebrar. Porque a gente fez a primeira edição para celebrar a mudança na lei. Porque a maioria desses produtores não estavam legalizados. Tá. E a gente legalizou aqui os primeiros produtores que eu chamo da nova era. Legal. Com o sistema simplificado, onde o produtor se cadastra no sistema, recebe o selo, em uma semana, às vezes menos, às vezes um pouco mais. É uma coisa de louco para processo que antigamente demorava anos para andar. Agora não. O produtor chega e fala, estou assim assado, entra no sistema, uma semana depois, os fiscais do CISP analisam e falam, tá tudo ok, aqui seu CISP, um dia a gente vai te visitar. E, como eles falam, hoje eles estão fizeram em 2 anos 140, mais de 100, acho que 145 para ser preciso. Sim. Até ontem, porque todo dia muda. Os produtores, e não teve nenhum que foi diferente entre que tem no papel e que tem na fazenda 1 mês, 2 meses, 3 meses depois. Sim. Isso mostra 2 coisas. Primeiro, que o produtor que quer se legalizar, ele faz bem feito. E por isso que os produtores são top. Sim. E você comentou dessa dificuldade antes de ter essa legislação da forma correta de se produzir. Tinha muitos embaraços na legislação. Era muito difícil trazer essa legislação que era aplicada num laticínio para um pequeno produtor. É uma diferença muito grande, né? Exatamente. E isso era o grande problema. A gente tinha para cuidar de todo mundo os especialistas da indústria. É a mesma coisa de ter alguém que é especialista em Fórmula 1 e nós andamos de charrete. A realidade é diferente. Então a gente precisava de uma equipe de fiscais que entende de charrete e não de Fórmula 1. Sim. Porque a diferença é muito gritante entre um e outro. E isso veio a partir de 2023 e está revolucionando a produção, a vida de famílias inteiras. No primeiro ano, o primeiro fórum, quando a gente entregou 4 selos a 4 amigos, na verdade, que já eram amigos, mas agora ficamos mais amigos. E eu lembro, eu vou lembrar para sempre de 2 frases. O primeiro falou, a gente tinha medo de trabalhar. Você está entendendo? Tinha uma insegurança, né? Você ter medo de trabalhar fazendo tudo certo e você tem medo. Tá errado. E o outro falou, eu sou a 4ª geração de queijeiro na família e eu sou o primeiro legalizado. 4 gerações na ilegalidade. Não por coisa deles, por coisa de um sistema que não está adaptado para eles, porque eles estão tudo certo. Então eu estou muito feliz de ter criado esse evento para comemorar esse marco que vai ter um impacto para todos os produtores do Brasil, não só de São Paulo, porque o que nós fizemos está se espalhando para o resto do Brasil. Os outros estados estão começando a olhar, mas peraí, se São Paulo fez, dá para fazer aqui também. Por que não faço?
E eu acho que o grande ponto, claro que te parabenizar por esse Obrigado. Desafio de mostrar para o Estado, olha, temos que adequar isso aqui para o pequeno produtor, né? Dentro da legislação, atendendo todos os critérios de sanidade, né? Sim. E da parte de inspeção. E também quando a gente avalia a nível Brasil, o Brasil ele é tão grande, né? E por que não ter uma legislação correta para trazer segurança alimentar? Né? Exatamente, isso tem gente falando sobre isso, mas tá evoluindo. Uma coisa que eu não falei, que você falou, e que é também fundamental, tudo isso tem uma condição: não podemos abrir mão da segurança do alimento. É óbvio. Sim. Ele tem que ser bom, é o seguro. ponto-chave, mas você chega ao resultado de garantir a segurança do alimento em vários caminhos. Não é só o caminho da Fórmula 1. Tem outros. E você comentou, né, que pro queijo, por exemplo, né, tem um critério básico de análise de água, tem toda uma preparação para que seja emitido esse documento. Com certeza, não é, como eu falo, não é só dizer e você recebe. Tem uma demanda, você tem que mostrar qual que é o processo produtivo, como você domina esse processo produtivo e, mais importante, o que você faz quando dá errado. Porque quando dá tudo certo, tá fácil. É papapi, bum. Agora, quando tem uma coisa que sai do padrão, qual que é a medida corretiva que o produtor tem que tomar para voltar dentro do padrão que você precisa? E isso o CISP pede. Sim. Não vai achar que ele só fala, eu tô aqui, pronto. Sim. Eles pedem. Agora, se o telhado tá R$13,95, o R$2,95, o R$3,98, não faz diferença. Exato. Não é isso o ponto importante que tem que ser fiscalizado. Sim. Outro ponto que eu gostaria de abordar com você é quando a gente avalia essas pequenas propriedades, né? Você não pode compará-las, né, como a gente falou do grande laticínio com o pequeno produtor, mas a gente vê que essa mudança agrega muito valor nesse produto. Com certeza. Mas aí é outro assunto. Na verdade, para mim, eu fui produtor de leite antes de ir para o queijo. Eu trabalhei 4 anos produzindo leite. Então, eu conheço bem a realidade do pequeno produtor. Eu cheguei a produzir 500 litros só. Sim. Então, eu era um pequeno produtor. Hoje eu sou um pequeno produtor de queijo. E não tem como. Todo mundo fala que todo dia ou toda hora morrem 1, 2, 3 produtores de leite. Porque o leite é uma atividade que em pequena escala não se sustenta. Não se sustenta. E, na minha opinião, o melhor caminho, alternativa, é a agregação de valor. Você pode fazer de 2 caminhos. Ou você mesmo integra a uma produção e aí a agregação de valor, você tem várias opções. Você tem a opção do orgânico, você tem a opção do A2A2, são várias possibilidades que você tem que mas eu vejo que o queijo é a melhor solução, porque o mercado do queijo é enorme. O orgânico, o A2A2, você está num nicho razoavelmente fechado. Agora, o queijo, todo brasileiro gosta de um bom queijo. Gosta. Não é? Então, tem um mercado muito grande para o queijo. E aí, o queijo, a gente tem, para dar uma ideia, dentro da associação, tem queijos que valorizam o leite. Lá na ponta, quando o consumidor compra numa loja em São Paulo, ele paga 30, 35 reais o litro de leite de vaca. De vaca, porque de cabra é mais caro ainda. Sim. Isso é agregação de valor. Isso é agregação de valor. Você está saindo do produto que vale 3 reais, mais ou menos, na fazenda, para mais de 30. E aí você constrói uma cadeia robusta.
Porque tem dinheiro. Aí a gente consegue fazer preservação ambiental, a gente tem que conseguir pagar salário digno, a gente mantém todo mundo no campo. Tem fluxo de caixa? Tem fluxo de caixa. A gente conseguir um funcionário para trabalhar no fim de semana, rodízio um com o outro. Consegue respirar, né? Se não é um inferno, você sabe. O pequeno produtor de leite, ele tá lá sozinho com a família, um funcionário, e pau, 7 dias por semana, o ano todo, e ninguém quer essa vida. Eu também não quero. Sim, sim. E trazer esse evento. A gente tem aqui queijo de cabra, queijo de búfala, mussarela de búfala, maravilhoso, né? Geleias, não só de origem animal, mas vegetal também, né? Mas é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Se você volta no queijo, eu falei, tem 2 caminhos. Sim. O primeiro, você integrar a produção, mas produzir queijo e produzir leite são 2 empresas diferentes. Sim. E não é todo mundo que consegue. Então, qual que é o caminho para quem não consegue produzir o queijo? Achar um produtor de queijo artesanal, porque ele vai pagar seu leite melhor que a indústria. Com certeza. Porque ele precisa de um leite melhor, mas ele tem recursos para pagar esse leite melhor. Sim. Então esse para mim é o caminho. Eu vou mais no número. Hoje, o consumo do Brasil está em torno de 5 quilos. Se a gente aumenta de 1 quilo, a gente vai para 6. Ainda nós estamos longe dos 10, 11 quilos da Argentina e do Paraguai. E muito longe do 27, 30 da França e da Grécia. 5,30. É muito longe. Tem um mercado que pode ser explorado. Só que 1 quilo de queijo a mais no Brasil é 200 milhões de pessoas, vezes 10 dá 2 bilhões de litros e 6% da produção nacional. Tem um mercado gigantesco aí para ser explorado. É a salvação para a cadeia do leite. Porque hoje, quem diz que o caminho para o leite é exportar, eu acho muito difícil, porque os europeus não exportam tanto queijo, mas os europeus, eles são mestres na arte de produzir queijo bom e barato, e ainda tem subvenção. Aqui a gente não tem nada. Você quer competir com eles lá fora? Enquanto o seu mercado aqui não está nem você não conseguiu. Exatamente. Faz muito mais sentido você ficar aqui, agregar valor, trazer a gastronomia, os chefes. Eu acho que é um ponto fundamental também. De criar produtos novos, de criar receitas novas, e aqui a gente vê isso, né? Exatamente. O que aqui, o objetivo, além da festa, da comemoração, o segundo objetivo é abrir os olhos. Abrir os olhos das 2 pontas. A primeira ponta é mostrar para o consumidor o que nós temos. E o Olivier estava aqui ontem, ele ficou o dia todo, e hoje a gente tomou café juntos. Ele falou para mim, Christophe, eu fiquei besta em francês. Eu fiquei qualidade, né? Besta da qualidade dos produtos que tinha. Eu falei, Olivier, eu sei. A gente briga muito para selecionar esses produtores que tem uma qualidade que não tem nada a desejar para ninguém. Na França, na Itália, na Espanha, qualquer canto do... Aqui a gente tem tão bom quanto. Não estou falando que estão melhor, porque não estão, mas não estão pior também não. E são produtos com alta qualidade, nossos. Sim. Muito Made bom. in São Paulo. Muito bom mesmo. A gente está finalizando o dia de hoje, o terceiro dia. Né? Tô muito feliz de participar aqui, da gente fazer essas gravações, mostrar os chefes, todos os produtores, trazer as autoridades também para a gente bater um papo, porque eu acho que quando a gente soma as forças, a gente consegue produzir cada vez mais, né? E pro ano que vem já tem uma previsão já de data para quinta edição. Última semana de junho. Última fim de semana de junho. Legal. Não sei qual que dia vai ser, mas muito bom. Mas tem o segundo objetivo é do outro lado, é mostrar para o produtor lá na ponta que ele não vê isso, a importância da qualidade do produto dele para chegar na mesa do chefe. A gente tem os produtores aqui, o chefe ali. Isso é muito raro. O que eu
eu vejo nos eventos, você tem 2 eventos. Ou você faz um evento do agro, ou você faz um evento da gastronomia. E aí os dois não conversam. Gente, somos uma cadeia só, a gente precisa um do outro. Se você não tem o produto, você não tem o prato. Se você não tem o prato, você não tem produto, porque quem vai comprar? Exatamente. Cris, eu quero te agradecer por esse bate-papo, que a gente se encontre em outras oportunidades. Tamo junto. Com certeza. Viu? E muito sucesso para esse evento, público cheio, casa cheia. E ano que vem, certeza, vai ser melhor ainda. Vai ser melhor ainda. Combinado. Então, muito obrigado, viu? Obrigado a você. Bom demais. É isso aí, gente. Conversei com o Christophe, o francês do queijo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações.